sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Mais um Angu de Grilo no ar, episódio 149. Semana que vem é nosso episódio especial de 3 anos e episódio 150, que coincidiram numa data só. E nós já gravamos esse episódio, teremos uma convidada muito especial, estamos muito animadas, foi incrível o nosso papo, incrível. Não é, Fabel? Foi incrível. Vocês sem vão... spoiler. Sem spoiler. Não, mas eu acho que não fala muito não. Então, semana que vem tem episódio especialíssimo pra vocês. E hoje nós vamos falar do perfil das candidaturas. Saíram os dados, né? Esse compilado aí de dados do perfil do candidato, o perfil médio, né? Do candidato para as eleições desse ano, que né, já começou a corrida eleitoral oficialmente. Os candidatos já cumpriram um monte de agenda nessa última semana. E saiu o perfil médio dos candidatos. Vamos falar sobre isso, porque o perfil mudou. Vamos falar sobre os 59 anos da Marcha sobre Washington por Trabalho e Liberdade, que, enfim, foi de lá que veio o tão famoso e reproduzido discurso Eu Tenho um Sonho, do Martin Luther King. E aí vamos fazer umas reflexões a partir desse evento e dessa efeméride. E, por fim, vamos fazer um blocão de indicação, porque tem várias coisas legais para serem lidas, ouvidas, vistas. E a gente sempre faz correndo. Hoje a gente aproveitou um respiro aí nas notícias. Vamos estender esse quadro de indicações que vocês costumam gostar bastante. Então, vamos lá. Angulers, antes da gente começar, queria dizer que este episódio do Angu está sendo apoiado pela editora HarperCollins por um excelente motivo. A Harper acabou de lançar um livro, uma edição especial desse discurso histórico do Eu Tenho um Sonho, do Martin Luther King. O livro é capa dura, bilíngue, então tem a versão em inglês original, né, do discurso, do texto, e a tradução em português, que foi feita pela Stephanie Borges, que é tradutora, escritora, poeta, jornalista. O livro é lindo e está sendo lançado agora, né, nesse mês que a marcha completa 59 anos. Tem ainda prefácio da poeta e ativista americana Amanda Gorman, de 24 anos, que discursou na posse do Joe Biden, agora em janeiro de 2021. Não é isso, Flavel? Isso. A Amanda Gorman é um prodígio, uma jovem muito inteligente, muito talentosa, muito carismática, e ela fez uma leitura absolutamente comovente de um poema chamado O Monte que Escalamos. Tem tudo a ver com o Martin Luther, com toda essa trajetória dos negros, do movimento negro americano. Foi muito linda a participação dela na posse do Biden. E eu acho até que vale a pena a gente indexar, porque tem a imagem com tradução do Monte que Escalamos. E tem uma coisa desse livro que eu adorei, que essa edição, o discurso foi dividido em frases, né, em trechos. Então, cada página é uma frase. E aí ficou parecendo um livro de provérbios, sabe? Você abre assim, qualquer página e pega uma frase que te diz alguma mensagem. Estou, inclusive, com a minha edição aqui. Está ouvindo o barulhinho? Estás ouvindo o barulhinho das páginas? Vou abrir aqui uma página aleatoriamente e ver o que Martin Luther King me diz nesta terça-feira. Vamos lá. E aqueles que tinham a esperança de que o negro deveria expressar seus sentimentos sem incomodar ninguém, agora ficarão satisfeitos, pois teremos um rude despertar se a nação voltar ao que era antes. Ih, gente! Nossa, pior que eu abri também aleatoriamente, e a frase é: não vamos nos deixar afundar no vale do desespero. Olha aí! Mais propício impossível, não é, girls? Bora, galera, mulheres. Durmam com essa, ou acordem com essa. É sobre isso, gente. E bom, Martin Luther King... Dr. Martin Luther King, que inspirou o nome do meu neto.
Pois é, eu ia falar isso, que ele tem um sentido muito especial na nossa vida, tudo a ver com o Angu de Grilo, porque se você chegou agora e não está sabendo, Martin, meu filho, se chama Martin por causa de Martin Luther King. E esse discurso, né, a história do Martin Luther King sempre fez parte da nossa vida. Minha mãe nomeou um boneco meu quando eu tinha, 6 anos, né, mãe? Chamava Martin já por causa de Martin Luther King, não foi isso? 2003. 7 anos, né? Tava completando 7 anos. E aí um boneco negro que minha mãe me deu, ela apelidou, nomeou ele de Martin. Minha mãe tem o discurso, né? Um pôster do discurso emoldurado na parede. Então era uma coisa que estava sempre meio ali. Até que um dia eu falei, meu Deus, sabe assim, aquela coisa que tá meio ali, assim, na parede, você nunca repara. E um dia que eu fui reparar, fui a Washington, fui lá no Lincoln Memorial, que é o lugar em que ele proferiu, né? De onde ele proferiu o discurso da marcha para Washington. Fui lá em 2016. Voltarei em breve agora com o meu Martin. Então, assim, muito especial o significado do Martin Luther King na nossa vida. Tudo a ver com o Angu de Grilo. Tem muitos significados pra gente. Então, obrigada, HarperCollins, por apoiar nosso podcast com essa história tão especial. E, gente, aqui na nossa sinopse do episódio, vou deixar o link para compra do livro e com o código ANGU30 tem 30% de desconto no e-commerce da HarperCollins. Vai ter o link aqui certinho. ANGU30 é o cupom, também vai estar escrito aqui na sinopse. Então, beleza, vamos começar o nosso papo de hoje. Olha, vale a pena ter e vale a pena comprar para dar de presente, gente. Ah, é verdade. Olha aí. Aproveita o desconto, daqui a pouco o Natal já tá aí, tá, queridas? Já vamos fazer a organização, planejamento. Já com desconto, vale a pena comprar para os virginianos da vida de vocês, quem tá fazendo aniversário. É verdade. De virgem vai gostar de saber que ainda ganhou um presente com vantagem financeira. Organização, planejamento. Dicas financeiras você encontra aqui. Vamos que vamos, então. Bom, gente, vamos abrir aqui falando, então, do perfil, né, das candidaturas, dos candidatos esse ano. Pela primeira vez, o perfil médio dos candidatos, perfil geral, né, das eleições, entre mais de 28 mil candidatos registrados nessa disputa de 2022, pela primeira vez o perfil é negro, né, continua sendo homem, mas saímos de homem branco para homem negro. 66% desses 28 mil candidatos, mais de 28 mil candidatos, são do sexo masculino. Então, é uma boa maioria, maior parte, mesmo não sendo a maioria da população, são a maioria entre os candidatos. Média de idade, 49 anos. Casado, quase 53% casados, tem ensino médio, 55%, e pela primeira vez é negro, 49,7%. São os dados do TSE. E aí a gente pode atribuir, né, a várias coisas que foram na semana passada, a gente falou disso. Maior acesso ao ensino superior por pessoas negras, né, para justificar aí o crescimento dessas candidaturas. Ampliação do debate racial, né, dessa autodeclaração racial. A gente tem falado aqui, como nos últimos anos o IBGE tem percebido uma tendência de que as pessoas estão se declarando, percebendo a sua identidade racial e se declarando pardas, inclusive o aumento da população que se declara preta. Olha o censo aí, tá rolando, os recenseadores já estão passando nas casas, como é que vocês estão se declarando, minha gente? Também criação de políticas eleitorais para fomentar a participação, né, de minorias, a gente já falou aqui sobre várias iniciativas da sociedade civil. Mais candidatos negros incentiva também que outras pessoas negras se candidatem, então tem uma crescente, a gente lá atrás, no assassinato de Marielle, lá nas eleições de 2020, a gente falou sobre as sementes de Marielle, né? As mulheres negras que se candidataram sendo puxadas por essa representação que a Marielle foi, então isso também faz todo sentido. Agora a gente tem essa reserva de recurso e de tempo de propaganda reservada, né, de forma proporcional para candidatos brancos e negros, e é aí que eu vou chamar a Flávia Ol para comentar, para entrar nesse assunto, porque também foi falado de que muitos candidatos brancos, ou alguns, não sei, vários, eu diria, estão se declarando pardos para pegar mais verba de fundo eleitoral. Como é que é isso? Pois é que assim, a gente nunca pode festejar sem ressalvas. E ponto, né? Apenas festejar, né? É uma notícia alvissareira, né? A gente pensar numa eleição com essa maioria, né? Ou essa predominância
de pretos e pardos, mas Brasil afora se está percebendo uma autodeclaração, sobretudo de pessoas se autodeclarando pardas, que eram brancas, ou que são brancas. E que não necessariamente, e aí é uma questão ética, né, e de reflexão importante, assim, ética e moral, porque há uma vantagem na distribuição do fundo eleitoral para candidaturas de mulheres e para candidaturas negras. A verba é maior. Por isso, inclusive, já desde a eleição passada, há o fenômeno das candidaturas femininas que não são competitivas, é somente para efeito de distribuição dos recursos. Muitas mulheres também acabaram sendo apontadas como candidatas a vice, justamente porque isso também beneficia na repartição a chapa majoritária, que é encabeçada por homens. Então, assim, tem algumas brechas nessa legislação que é muito bem-vinda, porque a intenção original é estimular candidaturas e eleições, né? E a campanha, tornar competitivas campanhas de grupos minoritários. Agora, tem um certo oportunismo. Eu não quero aqui ficar citando nomes, porque, enfim, autodeclaração é um negócio complexo. E é ruim citar um candidato e não citar outros, né? Então, eu vou preferir não citar nominalmente, deixar relativamente quieto. Mas eu acho que vale a pena, cada um aí na sua cidade, no seu estado, verificar a ficha. E isso tá facinho, gente, tá muito fácil. O site do TSE... vamos deixar o link aqui também, porque é um site específico da divulgação das candidaturas, que tem lá todas as informações. Antigamente era mais complexo de achar isso, mas agora eles fizeram um site que você cai direto na divulgação dessas candidaturas, e aí você vê declaração de patrimônio, você vê declaração racial, você tem um perfil completo daquele candidato. É algo legal da gente ter na manga. Pois é, porque aí eu acho que vale a pena. Em cada estado, vocês vão lá, dão uma olhada no candidato a governador de vocês e vejam qual é, enfim, todas as informações, mas também o perfil étnico-racial. Por quê? Porque eu acho que deve explicações. Se o cara foi a vida inteira branco e, de repente, ele apareceu como pardo, de onde é que vem isso? É efetivamente... Se um cara foi a vida inteira branco, é muito bom. E agora? Gente, porque identidade racial é também ideológico. Claro. Né? Não adianta, porque assim, a gente precisa pensar nisso. O que é construção de consciência racial? E isso existe, né? De, ao longo da vida, você amadurecer, aprender, né? Adquirir esse letramento e compreender que você não é uma pessoa branca. Não é inerente. Nasceu, já sei que é preto. Claro que tem muita gente que nasceu e sabe que é preto. Mas tem gente que não faz essas associações. Políticas discriminatórias. Mas, em geral, esse saber que tem muito a ver com a família nomear. É verdade. Né? A família fazer da raça. Ninguém cria essa consciência do nada. Tem a ver com o ambiente familiar falar de raça, ou, eventualmente, a pessoa passar por episódios de racismo. Então, tipo assim, desde que o Martin é pequenininho, a gente falou pra ele, pretinho, que tem cabelo black, não sei o quê. Então, ele é uma criança que, com 5 anos de idade, ele vai ter consciência racial, mas não foi do nada, né? Isso é um assunto na nossa família. Ele não precisará passar por experiências de discriminação para se perceber, para criar essa consciência. E tem gente que a família nunca é um não assunto, né? Porque é um assunto complexo, é um assunto dolorido, então isso vira um não assunto. E as pessoas, até mesmo passando por experiências de discriminação, não identificam, se não for coisas muito explícitas, né? E essas sutilezas que não são sutilezas, mas enfim, né? Pra gente entender do que estamos falando aqui do racismo, não percebe que essa foi uma violência racial. Acha que é por outros motivos. Acha que é porque é pobre, acha que é porque tá com a roupa XYZ, porque veio do lugar tal, porque mora no subúrbio. Faz outras correlações, ao invés de perceber, ou enfim, ou até uma negação, né? Eu ia chegar na negação. Eu ia chegar na negação.
obrigação. De não encarar esse fato. Mas essa consciência não vem do nada. Então fala muito também do contexto familiar, do contexto da escola, porque a escola é um lugar de racismo, né? De viver episódios de racismo, de viver episódios de bullying. Então é isso, você não sabe que você é preto até uma criança te apontar na escola e te avisar isso. Te chamar de macaco. Dificilmente alguém que é preto retinto chega na vida adulta sem ter essa consciência dessa desigualdade racial. Porque a vida, né? A vida conta, a vida explica. Do pior jeito possível. Então, assim, se você tem uma criança preta na sua casa, explique pra ela desde cedo, fale pra ela, normalize esse assunto. Isso não deveria ser um tabu, né? Você falar de raça com seu filho. Mas isso tudo pra dizer o seguinte, é que pode de fato haver, inclusive de uma eleição para outra, pessoas negras se assumindo negras, pretas ou pardas, né, no caso da classificação do TSE, porque adquiriram de fato letramento e consciência racial. Agora, tem os que vão fazer isso somente por oportunismo e por razões de distribuição de recursos. E acho que o eleitor tem obrigação de fazer essa aferição e negar o voto quando ele achar que isso é por oportunismo financeiro, monetário. Além disso, tem gente preta, com identidade racial, obviamente negra, que não é digno do voto porque não tem alinhamento, empatia com projetos de inclusão. Então, assim, de que adianta? É que nem a gente já teve essa conversa aqui em edições anteriores do Angu sobre a questão das mulheres. Há mulheres e mulheres, né, na política. Você pode ter uma mulher que está antenada com o debate, que tem compreensão do debate, da agenda de gênero, da pauta feminina, da participação política com um protagonismo diferente. E tem mulheres que estão ali como laranjas, tem mulheres que estão ali com pautas absolutamente reacionárias. Servindo ao patriarcado, a gente já falou disso aqui. E assim como a gente pode trazer isso no debate de gênero, a gente pode e deve trazer isso no debate também de raça. Então tem o letramento tardio, o oportunismo e os negros que não nos representam, né? Então acho que isso precisa ser pensado pelo eleitor antes de conceder o seu voto. Ou criar constrangimento. É um candidato a deputado. Normalmente você tem um acesso, né, maior a um candidato a deputado. Então, assim, companheiro, por que você se declarou pardo mesmo? Vai lá na rede social e questiona o malandro, né? Ou a malandra, de onde é que veio essa sua consciência? E o que você está pensando em fazer do ponto de vista da representatividade para acolher e aplicar as pautas de interesse, a agenda de interesse do seu grupo étnico, né? Nós também, a Gênero e Número publicou, o número de mulheres indígenas também é recorde, dobrou de 2018 para 2022, né? É a mesma coisa. As candidaturas indígenas cresceram de 0,46 em 2018, né, nessas eleições de 4 em 4, para 0,62 nesse ano. É uma coisa bizonha. Mas, assim, de 0,46 para 0,62, pensando nesses 28 mil candidatos. Mas é inacreditável que seja tão pouco muito assim, pouco, né? São 176 candidatos autodeclarados indígenas. Mulheres são 27 mulheres indígenas. Para a Câmara dos Deputados, né, para a deputada federal. E há 4 anos foram 14 mulheres candidatas, hoje 27, e a gente já comentou aqui que só teve uma eleita, que foi a Joênia Wapichana, que é, inclusive, candidata à reeleição. Mas também é importante isso. Quem são essas pessoas que estão se declarando indígenas? Eu falei que não ia dar exemplo, mas vou acabar dando. O vice-presidente Hamilton Mourão. Ele se autodeclara indígena. Aí ele mudou para... Em 2018, quando ele era candidato a vice, ele se autodeclarava indígena. Se autodeclarou indígena. Agora, quando saiu o primeiro levantamento de registro de candidatura, ele se declarou branco. Aí foram perguntar, você virou branco, né? De 2018 para 2022, você virou branco? Aí ele falou que foi um erro de preenchimento que ia corrigir que ele é indígena. Mas é indígena? Representa? Porque eu acho que
branco tá mais verdadeiro, né? Do ponto de vista de... Nossa, total, né? de comportamento, de ideologia. Político-ideológica. Melhor ser branco, é menos decepção então, isso, nesse caso. Não sei se a gente frustra, né, os angulers quando a gente traz essa reflexão, mas acho que é importante, assim, festejar com cautela. A maioria agora é preto e 33% de mulheres. Mas que mulheres são essas e que pretos são esses? E que indígenas são esses, né? A gente não ia estar nome aquelas. Um homem branco bem intencionado é melhor do que certas mulheres. Não, é verdade, mas é verdade! Meu Deus do céu, gente, o que bom. Enfim, a gente vai dar uma indicação lá na frente, né? De uma matéria, de um livro. De quê? Que é uma mulher preta. Que era deputada, não é? Não era... A Flor de Lis. É uma mulher preta. E aí? Como é que... Então, assim, gente, não é, né? Infelizmente, não é unanimidade. Não dá pra gente tratar como unanimidade. Eu queria só trazer aqui o cenário desse perfil de candidatos rapidamente do Senado, porque o Senado é um território impenetrável, né? É uma coisa... É assim, é absurdo. Todo ano, toda eleição do Senado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente fica assim, e o Senado, hein? Que é tipo assim, uma guerra perdida. É uma coisa de louco. E aí o perfil dos candidatos do Senado, 77% homens e 22% mulheres. É uma maioria... absoluta. A gente pega do perfil dos candidatos geral, né? 66% homens, que já é altíssimo. Do Senado, 77% homens. E cor ou raça, a gente saiu de um indicador, né? 49% negros. Para o Senado, 66% brancos. Os negros no Senado chegam a 30%. E só. E 66% brancos. Nesse momento, só tem 3 candidatos indígenas para o Senado. 1,3% em 3 indígenas, 1 amarelo, 22 pretos, 51 pardos e 156 candidatos brancos. 181 homens para 53 mulheres. É uma loucura. E assim, o Senado, gente, é importantíssimo. A gente não vive falando aqui, passou na Câmara, vai para o Senado. O Senado pode derrubar, pode mandar voltar para refazer, para alterar o projeto, pode derrubar o veto. A gente vive falando aqui de como o Senado é absolutamente relevante para aprovar ou reprovar essas medidas, essas emendas, enfim. Inclusive nesse governo, os absurdos, né? Esses absurdos todos que vão passando. E o Senado tem o poder de segurar, de mandar rever, de acrescentar, de tirar um texto, de tirar um artigo. E o perfil continua esse, esmagadoramente de homens brancos. É uma insanidade. Mas este é o Brasil, né? A gente se anima, mas vamos lembrar que este é o nosso país. Ainda tem muito trabalho pela frente. É isso. Então a gente festeja, mas festeja com ressalva, prestando muita atenção em relação a essas características, né? A ANTRA, que é a Associação de Pessoas Transgênero, Travesti, Transsexuais, ela ainda não soltou o levantamento que eles fazem, né, todo ano, a cada eleição, sobre perfil de candidaturas de pessoas trans, que é bem bacana. Em 2018, 2020, eles fizeram, deve ter um grande número. Agora, o site do TSE mostrou que são 34 candidatos, ou candidatas com nome social, que é uma pista também, né, em relação à corrida eleitoral. A gente já falou um pouquinho sobre isso, estamos acompanhando aí esses dados todos. Acho que a gente, obviamente, precisa festejar, porque essa autodeclaração ela é resultado de uma pressão da sociedade, inclusive do ponto de vista de transformação, de mobilização por representatividade, mas também de articulação por mais verba, né, por cotas, por mecanismos mesmo legais de maior visibilidade e estímulo às candidaturas das supostas minorias. Mas é preciso ficar de olho, obviamente, nos oportunistas de plantão, e eles existem. Por último, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, mais uma vez, vou botar o site da Gênero e Número, que é um portal jornalístico
que faz essas análises em época de eleição, eles fazem esse perfil das candidaturas femininas, principalmente, de raça, como é que essas mulheres se declaram politicamente, se são a favor, contra o aborto. Elas fazem esse mapeamento, não só do perfil, mas das opiniões, das ideologias políticas, que também são coisas muito importantes da gente saber, estar de olho, e fazem esse comparativo também com as eleições, pra gente ver se melhorou, se piorou. Já estão começando esse trabalho das eleições, já tem uma matéria sobre esse aumento das candidaturas de mulheres indígenas, que a gente citou aqui, e eles fazem um trabalho maravilhoso de gestão de dados. Por exemplo, uma das últimas matérias que tem aqui, também tem eleições 2022, mães negras buscam mais espaço na política. Eu já falei aqui, né, que esse ano a minha pesquisa e os meus votos serão pensados a partir da maternidade. Então, para mim, isso virou pauta de primeira importância depois que eu tive filho, especialmente pensando mulheres pobres, negras. Então, eu vou atrás dessas candidaturas, porque, né, tomou outro lugar na minha vida esse debate sobre infância, e eu acho importante a gente entender, já falei isso aqui, né, o que nos toca, o que é prioridade dentro do nosso campo de vida, do nosso campo de atuação, das lutas que nos tocam, e ir atrás, fazer uma busca ativa dessas pessoas, não ficar esperando chegar um ótimo candidato em mim. A gente tem que correr atrás. A gente tem a nossa convidada da semana que vem, um spoiler, falou uma frase emblemática que é: se você faz 3 refeições no dia e tem acesso à internet, você não tem justificativa para ser ignorante, ativamente ignorante. Perfeito. Então, querido, vai à luta. Vambora. Então, vamos pro nosso próximo bloco. Bom, a gente falou dos 59 anos, abrimos o ângulo falando dos 59 anos da Marcha sobre Washington para o Trabalho e a Liberdade. Queremos falar disso, não é, Flavel? Dessa data comemorativa, em breve, 60 anos, Martin Luther King mais atual do que nunca, nesse momento de mundo, não só de Brasil, mas de mundo. Minha mãe até falou da gente trazer esse assunto, porque Martin Luther King era um homem cristão, evangélico, né? Semana passada eu meti o malho aqui nas instituições. Vocês gostaram? O cancelamento quase veio, mas não veio. Mas vamos falar aqui das frutas boas das árvores, não é mesmo? Não, pois é, porque eu acho que vale a pena, quer dizer, no meio de um processo eleitoral em que há um debate espúrio, né, sobre religião, sobre luta do bem contra o mal, sobre demonização de adversários políticos e de religiões não cristãs, né? Sobretudo de religiões de matriz africana, mas não fica restrito a isso. A gente sabe que não, porque a intolerância religiosa, o crime de ódio, né, por religião, ele começa com um determinado culto, com uma determinada, dirigido a uma determinada religião ou fé, e ele acaba transbordando porque o objetivo é a supremacia, é a hegemonia. Então, é fundamental que todas as pessoas que defendem os princípios, né, da liberdade religiosa, do Estado laico, quaisquer que sejam as religiões, ou ainda que não tenham religiões, se mobilizem, né, se escandalizem com esse absurdo, né, de falar de um palácio, como disse a primeira-dama Michele Bolsonaro, que o palácio, que o governo estava consagrado aos demônios. Não tem demônio, gente. Não tem demônio, sabe? E assim, podemos até qualificar quem são, qual é o perfil dessas pessoas que dizem que são a encarnação do bem, porque não são. Vou compartilhar também minha coluna da última sexta-feira, que eu falei sobre isso. Não dá para chamar isso de marketing político, não dá para chamar isso de disputa eleitoral, de estratégia eleitoral. Isso é racismo religioso, isso é intolerância religiosa, isso é incitação a crime de ódio, isso é inconstitucional, isso não é de uma disputa política digna, né? E a gente tem muita coisa importante para debater nesse país no que diz respeito ao debate político e às necessidades do Brasil nas eleições de 2023 em diante. Então não dá para cair nesse conto, né, de que vamos votar para o Brasil ser um país cristão ou livre de demônios, até porque sabemos onde é que tá onde estão os demônios, né? Mas achei muito oportuno a gente
está com esse momento de celebração, de lembrança, de memória do discurso do Martin Luther King, do discurso Eu Tenho um Sonho, que é uma das peças, né, de retórica, de literatura, de engajamento, de mobilização e de construção de utopia mais importantes assim, da história. Ao longo do tempo, mesmo quem não conhece a história de Martin Luther King, que não conhece a história do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, que não conhece o tamanho, a persistência da mobilização do movimento negro, né, por direitos nos Estados Unidos e mundo afora, já se deparou com algum trecho desse discurso ou ao menos com uma referência simples. Eu tenho um sonho. Todo mundo já ouviu isso e sabe, em alguma medida, o que isso significa. E aí, esse discurso é um discurso que carrega um sentido político-ideológico, né, de inclusão que é muito poderoso e que se trata de um reverendo, de um pastor de uma igreja evangélica cristã. A formação e a estruturação da sociedade americana em torno de religião e, sobretudo, né, dos evangélicos, dos pentecostais, é muito diferente da do Brasil. Há um posicionamento muito forte, né, da religião, das igrejas negras em relação à mobilização por direitos, uma participação muito intensa, em que pese o fato de não se tratar de uma cobrança de teocracia, né? É uma visão inclusiva, democrática, e o Martin Luther, ele faz isso muito bem. Eu queria... a Isabela já mencionou que o prefácio do livro é da Amanda Gorman, e ela fez, no texto dela, que não é longo, 2 referências que, assim, para mim foram muito sintomáticas, né? Ela fala do poder desse discurso em 3 elementos: na visão, na oratória e na linguagem. Ou seja, ele tem conteúdo, a forma como foi escrita é absolutamente relevante e a forma como ele comunicou, a ênfase dele, né, no discurso, porque ele tem conteúdo, forma, né, tem escrita e tem oratória, tem oralidade. Então ele também, ele é uma convocação. E ela diz que o Martin Luther, ele promoveu uma revitalização do sonho americano, para além de raça, classe, gênero e outras interseções. É um libelo pela igualdade como um valor absoluto, né? Esse sonho da igualdade, que não é relativo, é absoluto, é muito bonito no discurso, e nos representa ainda hoje. E a outra coisa que eu achei uma frase linda, que resume, acho que tudo que eu falei aqui até agora, é que ela diz que Eu Tenho um Sonho é um ancestral literário do poema dela. Mas ele é um ancestral literário de vários dos nossos discursos, das nossas escritas. Não só ele, como vários. Ela, inclusive, cita outras pessoas de referência, e aqui no Brasil a gente pode fazer o mesmo, né? De Abdias, Sueli Carneiro, de Manuel Querino, Luiz Gama. Não é sobre isso, mas é assim, chamar uma peça, né, um discurso de ancestral literário, né, dos escritos dela, que é uma moça que não tem nem 30 anos, eu achei muito bonito. E aí, assim, é um pouco Sankofa, né? Claro. Volte e traga, né? Volte e pegue. Esse reconhecimento é muito bonito. E a renovação, né, a reapresentação desse discurso, apresentado por uma jovem poeta negra americana, e chegando ao Brasil ou sendo lembrado, né, numa edição em português, nesse momento em que a gente está discutindo uma disputa espúria de supremacia religiosa, né, nada cristã no sentido Martin Luther King do termo, né, ou da ideia, e no meio dessa disputa política. Que sonho é esse que a gente tem, né? Eu queria trazer essa reflexão, aproveitando aí o ensejo do livro. Que sonho é esse? É um sonho de destruir outras religiosidades, outra fé? Ou é um sonho de construir essa igualdade absoluta a despeito das livres das interseções que ainda nos
nos aprisionam. E esse negócio de sonho, a gente já falou aqui no Angu também, né? Eu acho que eu já falei em outro momento do ponto de vista da minha geração, que já cresceu num Brasil em que a gente tinha a possibilidade de sonhar, né? Para muitas famílias, especialmente famílias de classe média baixa, foi a geração que pôde sonhar em dar um passo além dos pais, dos avós. Então, os primeiros a entrarem na faculdade, os primeiros a conseguirem concluir o ensino médio, o ensino superior, os primeiros a terem um emprego de carteira assinada, os primeiros a ter uma estabilidade passando num concurso público. Então, foi uma geração que pôde sonhar muito durante a adolescência, que teve esse alargamento das perspectivas de vida, de todas as possibilidades que poderiam ser sonhadas e alcançadas. De seguir carreira acadêmica, né? De trabalhar com pesquisa, de viver de pesquisa acadêmica, de ciência. Gente, existiu, eu não sei se tem gente jovem, muito jovem aqui no Angu de Grilo, mas até outro dia existia um negócio chamado Ciências Sem Fronteiras, que você fazia um intercâmbio em outro país, uma parceria entre universidades, bancado pelo governo. Tinha também programas de intercâmbio que eram bancados por bancos, outras iniciativas, mas é um programa governamental de levar estudantes brasileiros na graduação para fazer intercâmbio em universidade de outros países. Isso existiu, isso tem sei lá, na época que eu entrei na faculdade tinha Ciências Sem Fronteiras, isso não tem nem 10 anos. E hoje em dia, o que a gente mais vê o que eu vejo direto no meu Twitter, que é muito povoado de cientistas, né? Também por causa da pandemia, eu acho que o Twitter virou um espaço de divulgação científica. Um monte de gente que sonhou a possibilidade de viver de pesquisa científica, de viver de pesquisa acadêmica e agora chega no doutorado, não tem bolsa, não tem como se manter, não consegue ter outro emprego porque eventualmente é dedicação exclusiva e abandona a carreira acadêmica, porque foi uma perspectiva, um ramo de carreira, de realização profissional que foi muito incentivada, prospectada durante 10, 15 anos, que as pessoas puderam sonhar com isso e que agora, a gente já falou aqui, tudo está ruindo, né? O investimento que cai, o ramo de pesquisa, de ciência, a ciência nunca foi tão atacada, as evidências científicas nunca foram tanto descredibilizadas. E eu acho que a minha geração é essa geração. A minha geração que eu digo, eu tenho 26, mas enfim, eu acho que assim, dos 25 aos 35, né? Quem era adolescente na virada dos anos 2000, depois que o Plano Real ali se solidificou, que deu certo ali 2022, quem pôde viver o crescimento, um outro Brasil, e prospectar e sonhar com outras coisas. E agora os sonhos acabaram, né? É isso, assim, 1 litro de leite custa R$10. A coisa mais básica do mundo. Como é que você sonha se você basicamente trabalha para pagar só conta? A gente voltou para a vida no precário, né? A sobrevivência somente. Tem pessoas que é sobrevivência, é isso, não é viver. No amplo sentido do que é viver e do que é bem viver, do que é bem-estar, coisas que a gente já tratou aqui também. Né? É só sobreviver, é só modo de sobrevivência. E além desse estado de trabalha, paga a conta, o dinheiro não dá, faz conta, é um estado de alerta constante. Nós temos vivido sob tensão, boa parte da população brasileira. O dinheiro vai dar? Será que as contas vão fechar? E anota os gastos, e o dinheiro não deu, o cartão não bateu e não tinha dinheiro na conta. O preço do mercado que aumenta, pesquisa qual mercado que está mais barato, compra em 2 mercados diferentes para conseguir um preço melhor, né? Se as pessoas que têm emprego, que têm CLT, é um tensionamento de será que eu vou ser demitido? Porque não tem, né, emprego. Se é demitido, acabou. Como é que você, né? A oferta de emprego caiu muito. Não tem mais isso de você sair de um trabalho e ir para outro, e essa facilidade de você construir a sua vida, a sua carreira. Então, eu acho que essa geração agora, né, dos 25 aos 35 anos, a gente cresceu muito iludido por esse sonho. E agora que nós chegou na nossa vez, a gente não consegue realizar. A gente não consegue viver o que a gente foi preparado como geração para viver.
Acho que a galera mais velha, né, a outra geração, a geração além dessa, que é a geração da minha mãe, talvez um pouco mais novos e os mais velhos, vem de um outro Brasil, um Brasil de escassez, um Brasil de hiperinflação, um Brasil que era muito mais desigual, um Brasil que as pessoas que conseguiam entrar na faculdade era realmente uma porcentagem micro da população, era quem tinha dinheiro, era quem conseguia se manter. A minha geração vivia outra coisa, né? Viveu outra expectativa durante a adolescência e o iniciozinho da vida adulta. E agora a sensação é que a gente tá dando de cara na parede, né? Logo agora que chegou a nossa vez, tudo deu errado. Expectativa é realidade, né? Aquele meme expectativa é realidade. A gente tá batendo de cara na parede, não necessariamente nas nossas realizações pessoais, mas no coletivo, né? Porque individualmente é claro que uma pessoa vai conquistar mais e outra menos, mas coletivamente a gente chega nessa idade de realização e tá em outro lugar, e tem infinitamente menos perspectivas e possibilidades do que há 10 anos atrás. Então eu acho que o que cabe a nós agora é tentar voltar a sonhar, né? Pensar que Brasil que a gente quer. Quem é que pode trabalhar com a gente ou trabalhar por esse Brasil que a gente quer, que a gente sonha? Você pode falar, mas o Brasil que eu sonho não é o Brasil de 10 anos atrás. É um outro Brasil, que também não é esse que a gente vive agora, que também não é o que esse governo quer promover, mas é outro Brasil. É com mais igualdade racial, é com mais negros em espaços de poder, é com mais negros na política, porque também isso é uma lacuna que não foi resolvida, né? Não foi resolvida. Foi, melhorou um pouquinho, mas assim, tá longe ainda da gente chegar nesse patamar, especialmente racial, especialmente se a gente estiver falando de, por exemplo, população indígena. É um país em que as pessoas trans não morram, não sejam assassinadas aos 30 anos, né? Então, qual é o Brasil que a gente pretende ter e quem são as pessoas que podem fazer a gente chegar até lá? E aí, não só a gente está falando muito aqui de eleição, mas eu acho que não só dentro do viés eleitoral. As pessoas que a gente projeta, as pessoas que a gente dá audiência. A gente falou aqui num programa de fevereiro sobre o posicionamento de influenciadores em relação à política, em relação a ideologias. Então, quem são as pessoas que a gente está içando num lugar de destaque e para onde, para que direção essas pessoas nos levam como país, como coletivo? Né? O que essas pessoas representam ideologicamente? Isso está alinhado com o que a gente sonha, com o que a gente quer? Acho que dentro disso são outras reflexões, ou vai para outro caminho, mas que também traz para a nossa responsabilidade como cidadão, né? Como ser humano, como pertencente a essa coisa toda. Sobre isso que você está falando, já vou até introduzir aqui uma dica, que é um documentário chamado Nunca Me Sonharam, que é exatamente sobre essa perspectiva da inclusão pela educação. É um documentário muito bonito, é pré-pandemia e vale a pena assistir. E Nunca Me Sonharam é a frase de um dos meninos, de um dos adolescentes, perguntado sobre isso, sobre sonho, e o que ele dizia era de uma sina repetitiva, de uma vida precária, rural, e dizendo: nunca me sonharam, nunca pai, mãe ou comunidade sonharam nada para mim além dessa vida. E como a educação transformou a vida dele, porque ele passou a sonhar-se outras coisas, com uma profissão, com uma outra profissão, com uma outra formação. Aí essa sua reflexão sobre o sonho, eu acho que vale a pena para quem quiser aprofundar um pouco o significado disso tudo. Outra coisa que eu queria comentar sobre a sua fala é que não é somente no Brasil. Você falou do sonho individual, que pode ou não se realizar e eventualmente se realiza, e não significa que o coletivo, que uma geração, que uma faixa etária estará contemplada, mas isso não é uma peculiaridade da crise brasileira, desse momento brasileiro. A juventude tem se sentido pouco representada, pouco acolhida e com poucas possibilidades, né, de sonhar-se e de avançar mundo afora. Não é por acaso que vários dos movimentos de ruptura, de questionamento, né, em relação à política, à representação política, à elaboração de políticas públicas, ou a falta de, partiram de juventude. Isso desde lá da Primavera Árabe, né, que você vai falar Tunísia, Egito, os movimentos na França, no Chile, que foram os estudantes que levaram a toda aquele... A gente já falou aqui, não vou ficar repetindo. Nos Estados Unidos mesmo. O George Floyd foi uma juventude multiétnica, né,
que ocupou as ruas. E também no Brasil, porque há essa certeza de que o mundo político, as instituições não acolheram, não se debruçaram como devia para esse grupo, né, que vem se tornando adulto aí a partir da virada do século. Então, é um sentimento global de insatisfação em relação à falta de políticas públicas para a juventude. Por fim, eu queria lembrar da Stephanie Borges, que você já mencionou, né, ela fez a tradução do livro, né, do discurso do Martin Luther e do texto do prefácio da Amanda Gorman. A Stephanie é um dos nossos talentos, né? E não é porque ela é de Irajá, não. Princípio de tudo. Eu nem sabia que tinha essa... Isso é clubismo, tá, minha gente? Olha o clubismo. Isso é um Aparece fato, aqui gente. sempre. A freguesia de Irajá. Tudo começou em Irajá. O Irajá é o início, é o princípio. A Stephanie, eu queria lembrar dela como poeta, tradutora, jornalista. Ela tem um livro importantíssimo chamado Talvez Precisemos de um Nome para Isso, ou o Poema de Quem Parte, que fala do que ela chama de imaginário estético, né, como forma de opressão às mulheres negras. É sobre cabelo, gente. O livro é muito impressionante. É um poema, é um livro de poesia, mas que vai investigando essa relação das mulheres negras com o cabelo. O livro é lindo, eu super recomendo. E recomendo também, já que muita gente nos pediu informações sobre religiões de matriz africana, a Stephanie, juntamente com Orlando Calheiros, antropólogo, ela é apresentadora do Benzina. Que a gente citou aqui recentemente, que fez aquele fio falando sobre educação financeira. Isso. Foi ele que a gente citou aqui, @anarcofino no Twitter. O anarcofino é fundamental no debate político, né? Ele tem muita paciência, inclusive, para debater em rede social. Ele tem alguns podcasts, né, super importantes também sobre política. Em outra edição a gente pode falar disso, mas acho que vale a pena indicar o Benzina, porque é um podcast deles dois que trata dos mitos e ritos de religião de matriz africana. São episódios sobre orixás, sobre religião de matriz africana. Vale muito a pena. Tem alguns, assim, absolutamente antológicos. É isso. Vamos passar para as nossas indicações, que hoje a gente resolveu fazer um monte de indicação, então vocês não precisa preparar o bloquinho que vai ter aqui na nossa sinopse, mas fiquem atentos, vamos lá. Bom, as nossas indicações estão bombando, queridos, porque o projeto Querino que a gente indicou foi um sucesso. A gente foi mega marcada, né, nas redes, com as pessoas ouvindo e adorando. Fiquei super feliz, gente. É muito incrível, realmente. Muito feliz de termos sido canal, de vocês conhecerem esse trabalho do Thiago Rogério, da Rádio Novelo. E vamos de mais indicações. Você tem indicação de livro, não é isso que a gente ia começar? Eu tenho indicações de livro, mas a gente não vai começar pela exposição, que nós fomos juntas? Nós fomos na exposição Amazônia, do Sebastião Salgado, que está nesse momento, a exposição está no Museu do Amanhã, aqui no Rio. Terça a domingo, de 10 às 18 horas. Começou dia 19 de julho e vai até 29 de janeiro do ano que vem. Mas não deixem para janeiro, não, gente. Tem que ir ontem. Tem que. Minha mãe chorou, enfim, Flávia O, né? Flávia O se emociona com facilidade, vocês já sabem. Mas, assim, o que eu achei mais incrível da exposição é que tem a parte que é da natureza, né, que fala da água, fala do encontro dos rios, fala da topografia, do relevo das montanhas, fala sobre a vegetação, né, não no sentido da biologia, mas a fotografia retratando esses fenômenos, dos rios voadores, da formação das nuvens, da umidade da água, e as fotos vão contando essa história. E tem a parte... Não é sobre desmatamento, gente. É uma celebração, né? Não é. É uma celebração. A natureza... Não é sobre desmatamento, definitivamente. E aos povos da floresta. Pois é, e aí tem essa outra parte da exposição que fala de algumas etnias indígenas. E aí tem a foto, né? Tem fotos, enfim, desses indígenas. Tem a foto das casas, das aldeias, tem fotos deles encaminhadas, indo pescar,
Tem fotos deles posadas, né, em um estúdio improvisado que o Sebastião Salgado monta no meio da floresta. Então tem fotos que são retratos mesmo posados. E aí conta a história de alguns povos. Óbvio, gente, conta a história, apresenta, né, na verdade, muito superficialmente, porque para aprofundar levaria um livro, mas apresenta alguns povos indígenas e tem um efeito pedagógico absurdo de você ver como as etnias são absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Os adornos, os adereços, as pinturas, as roupas que vestem, né? Os trajes, alguns com tecidos, outros com chapéus característicos, outros com... Os cocares são feitos de penas de águia, outras contas são de conchas que são colhidas do fundo dos rios, outros de palha, a construção das aldeias, a forma de organização, como é que a etnia se organiza. A interação, né, entre as diferentes etnias, entre os diferentes povos, né? Me deu uma sensação, um gatilho de um ponto de partida, porque assim, é uma exposição, eu tenho 86 fotos, né? Ele ficou 7 anos fazendo essa expedição. Impressas, né? Mas são quase 200, porque tem também salas de projeção. Isso. Foram escolhidas 200 fotos, 86 são as fotos, 86 ou 82 são as fotos que estão impressas na exposição, e aí tem outras 120 que são mostradas num projetor, em 2 salas que ficam passando as fotos digitais numa projeção. E 7 anos de expedições, né, em vários pontos da Amazônia. Do Sebastião e da Lélia, né? Do Sebastião e da Lélia Salgado, que é a companheira, mulher e fiel escudeira, e ela que realiza tudo. O Sebastião Salgado é um fotógrafo espetacular, é muito comovente a forma como ele usa a luz, e as imagens que ele captura são assim, você fala, não é possível isso. É quadro, é pintura, é efeito. E a qualidade também da impressão, né? As imagens gigantes, parecem pinturas mesmo, tem algumas imagens que parecem quadros de Monet em preto e branco, sabe? Que são pinceladas, parece uma pintura impressionista. E outros que são assim, você fala, caraca, o cara capturou um rio voador mesmo. Você vê assim o cara capturou uma chuvarada, né? Uma tromba d'água que parece um cogumelo atômico, sabe? Então, assim, a qualidade artística também do trabalho dele é muito impressionante. Muito impressionante. E tem a gênese, né, de várias dessas, da titularidade, que você conhece a origem do território Yanomami, de Raposa Serra do Sol, do Vale do Javari, os igapós. E aí eu fiquei muito emocionada, a Isabela tá zoando que eu chorei, mas eu fiquei pensando, gente, o que foram os indígenas na localização do Dom e Bruno, da denúncia, as buscas. Você olha aquilo, você acha, é impossível achar alguém ali, né? E eles acharam no Igapó, né, com a polícia auxiliando, acompanhando a polícia, as mochilas deles que foram amarradas. Igapós são o quê? São florestas alagadas, então estava embaixo d'água. E esses povos e esses homens e mulheres, eles são capazes de identificar olhando uma árvore onde é que dobra, onde é que segue. Então, assim, um conhecimento, né, da floresta, do território, é tudo muito impressionante. A exposição é linda, vale super a pena ir ao Museu do Amanhã. Mais de 70 mil, a exposição fez um mês, mais de 70 mil pessoas já passaram por lá aqui no Rio. O Museu do Amanhã é um dos mais visitados, ou o mais visitado, né, da América do Sul. E é absolutamente obrigatória. Você sai amando muito o Brasil também, sabe? E com uma vontade danada de salvar o Brasil. Então também é um momento cívico importante de ver essa exposição. Pois é, foi maravilhoso, recomendamos então. Tem uma exposição também que eu tô para ver no MAR, e eu não fui até hoje, que é a Enciclopédia Negra, que até hoje eu não fui, mas já está rolando no MAR já há algum tempo, talvez a gente já tenha até falado dela aqui. MAR, o Museu de Arte do Rio, também ali na Praça Mauá. Já fica aqui um pop-up de uma outra exposição que vale a pena. Então foi no Museu do Amanhã, vê Sebastião, já aproveita a ida
e já vai no mar, que tá rolando exposição excelente lá. Em setembro vai ter mais uma exposição maravilhosa no mar, não vamos contar. Não vamos contar. Semana que vem vocês vão saber. Agora, a gente já falou aqui da Enciclopédia Negra. Quando a gente falou do Quirino, né, é um dos projetos, né? A Enciclopédia Negra em livro, e que houve muita arte desenhada por pessoas que não eram conhecidas, e artistas foram convidados a dar rosto e corpo a essas figuras que estão retratadas na Enciclopédia Negra, que é obra do Flávio dos Santos Gomes, da Lília Moritz Schwartz e do Jaime Laureano. Beleza. Então, quais são as suas indicações de livro? Então, eu tenho 2 indicações de livros de criança. Uma, O Menino que Conhecia o Fim da Noite, da minha querida Miriam Leitão. Vai ter lançamento... Já tá na rua o livro. Mais um. Eu já perdi a conta, eu não sei mais quantos livros a Miriam já publicou, nem de criança. Mas o livro tá lindo. O lançamento aqui no Rio é no sábado 27, na Travessa do Leblon. E em São Paulo, no dia 3 de setembro, na Livraria da Vila, em Higienópolis. O livro, já falei, né? O Menino que Conhecia o Fim da Noite. E as ilustrações são da Lúcia Corani. Tá lindo, lindo livro. O outro, que também é infantil, aí você quer falar dele, Bela? Qual? Ah, tá. Não, que eu não tava na câmera. Bota aí o título, bota o título. Manual de Penteados para Crianças Negras. É um barato, gente, é uma da Joana Gabriela Mendes e da Mari Santos. As ilustrações são lindas e falam os nomes, as histórias dos penteados e como fazer. Como amarrar o cabelo, como fazer afropuff, como fazer trança. É uma coisa linda, para menino e para menina. Não, gente, é muito incrível. E assim, é um livro que eu acho que é importante, que pode ter um papel fundamental para famílias interraciais, né? Então, se você tem uma mãe branca que sempre teve cabelo liso, ou um pai branco que sempre teve cabelo liso, não sabe cuidar, não sabe lidar, não sabe mexer num cabelo crespo, se você é um casal branco que adotou uma criança negra que tem cabelo crespo, esse livro pode ser uma excelente porta de entrada para tratar de raça, né? Para falar dessas diferenças, que o cabelo é um grande marcador, né, dessas diferenças raciais, falar disso, trazer esse assunto de forma lúdica com o filho, criar uma aproximação, cuidar da autoestima dessa criança. Então, eu acho que tem um trabalho pedagógico. Esse livro pode abrir tantas portas, de tantas conversas, de tanta proximidade, de tanta construção de autoestima, que é mais do que só como fazer um penteado. Porque isso como fazer um penteado? Você joga no Google e tem, entendeu? Mas a possibilidade que o livro tem de explorar um lado lúdico desses assuntos que são tão complexos, eu achei muito incrível. Muito incrível. As ilustrações são lindas, enfim, é um livro maravilhoso. Não, vale super a pena. Bacana para a autoestima das nossas crianças e para a informação dos adultos. Então é útil para a família inteira. Super recomendo. Agora vamos falar de livro papo sério, né? De livro de adulto. São 2 indicações. Um é o Ovo da Serpente, que está sendo lançado pela Consuelo Diegues, baita jornalista da Piauí. Ela tem um trabalho investigativo, uma jornalista repórter porreta. E o livro é o seguinte: A Nova Direita e Bolsonarismo, seus bastidores, Nova Direita e Bolsonarismo, seus bastidores, personagens e a chegada ao poder. Como bem definiu a Mônica Waldvogel, é um livro fundamental para a gente entender como chegamos até aqui. O Ovo da Serpente, da Consuelo Diegues. E a outra dica da minha querida amiga Vera Araújo, O Plano Flor de Lis. Bíblia, Filhos e Sangue. A trajetória, a Vera também, que é uma grande repórter investigativa, trabalha no jornal Globo, um talento extraordinário, em particular nessa área de segurança pública. Ela traz o relato espantoso de um dos casos mais chocantes e absurdos do cenário político brasileiro. Eu estou lendo aqui a frase da contracapa, porque é exatamente isso, né? A Flor de Lis era uma deputada fluminense, né, eleita principalmente, sobretudo pelo povo de São Gonçalo, que tinha uma história
né, de adoção de dezenas de crianças, adoção não formal, né, de dezenas de crianças. A famosa adoção à brasileira, que é ilegal. Na região metropolitana, ela se cacifou do ponto de vista religioso e político com essa ação, né? Foi eleita deputada federal, tinha uma parceria com o marido e ela está presa, com alguns, inclusive, de filhos afetivos e biológicos, pelo assassinato desse marido, o pastor Anderson. É um livro fundamental para a gente entender, inclusive, remete a todo o nosso debate desde a semana passada, essa fita banana, como diria meu querido Chechel, que é você vai puxando e vai vendo quem são essas pessoas que são içadas à relevância, à representatividade política para distribuir discurso de ódio e de falso moralismo. Cara, eu tenho uma indicação de um episódio de podcast. Na verdade, eu acho que 2 episódios eu posso indicar. Na verdade, não é exatamente de um podcast, mas é de uma história que eu tô obcecada, que é a Jana Rosa. Se vocês não conhecem, Jana Rosa era uma influenciadora de beleza. Ela criou a Bonita de Pele, que é um portal de avaliação de produtos de beleza, para falar de beleza. E ela, durante a pandemia, ela foi de uma pessoa que bebia muito, que saía, virava à noite na balada, bebendo horrores, todos os dias da semana, não só o fim de semana, mas ela saía, inclusive, fim de semana, ia pro after, chegava em casa 10 horas da manhã. Para uma pessoa em isolamento, né, como todos nós que fizemos isolamento no início da pandemia, isso deprimiu muito ela. E ela começou a beber muito no início da pandemia, por conta dessa tristeza, dessa incerteza, desse medo, desse início do isolamento. E, enfim, em determinado momento, ela foi pro fundo do poço de tanto beber e resolveu parar de beber. Firmou um compromisso com ela mesma, que só beberia de novo quando tivesse tomado as 2 doses da vacina. Ficou, portanto, 13 meses sem beber, porque a vacina demorou. Voltou a beber e depois ela viu que ela realmente não queria mais beber. E ela tem falado no podcast dela, no Bonita de Pele, ela fez um episódio sobre Existe Vida Sem Álcool, que ela fala com uma amiga, com uma conhecida dela que também bebia horrores socialmente, né? Esse negócio de beber pra se divertir, beber porque tá no grupo, beber porque as outras pessoas estão bebendo, beber pra dançar, beber pra ficar desinibido. A bebida como esse recurso social, essa bengala social. E essa mulher que ela entrevista, eu vou até pegar o nome, né, gente? Pra ser de bom tom, tá até aberto aqui. Camila D'Annunziata. Elas falam sobre isso, sobre essa decisão de parar de beber, como isso transformou a vida delas e potencializou, de fato, as experiências delas de vida e quem elas são. E aí eu tenho ouvido a Jana falar sobre isso, ela escreveu um texto na newsletter dela sobre isso, ela fez esse episódio do podcast dela, Bonita de Pele, sobre isso, ela foi a outros podcasts e falou sobre esse parar de beber. E eu fiquei muito obcecada por essa jornada dela do parar de beber e de perceber como o álcool é um recurso, é uma bengala emocional para muita gente. E socialmente muita aceita, gente, como né? eu acho que foi socialmente aceita, total. E quem não bebe é chato, né? Quem não bebe é sem graça, quem não bebe não se diverte. No primeiro mês da pandemia, eu que sempre bebi pouco, seria uma injustiça, mas que na vida adulta, depois de adolescente, passei a beber muito menos do que quando adolescente, né? Essa é a verdade dos fatos, porque quando a gente é adolescente, a gente não tem absolutamente nenhum critério. Mas eu que bebia pouco, eu bebo super pouco, né? Tipo assim, eu sou zoada, porque, você bebe? Não, eu praticamente não bebo. Mas quando no primeiro mês da pandemia, eu bebia todos os dias. Eu acho que foi o momento, assim, na minha vida adulta que eu mais bebi. E eu bebo pouco, mas o fato de beber todos os dias, né? Tipo, sei lá, 3 taças de vinho, 2 taças de vinho, todos os dias, pra mim foi uma coisa que naquela época eu falei, cara, isso aqui tá completamente desregulado com o que é o meu normal. E tinha a ver com uma questão emocional da pandemia. Daí eu fiquei grávida, daí eu fiquei, né, esse tempo da gravidez, obviamente, sem beber. E hoje em dia eu até comentei com a minha mãe, semana passada, a gente comprou uma adega, né, quando a gente alugou o apartamento, vamos mudar, o Rafael, não, quero ter uma adega. A adega tá há meses que não veio. Semana passada eu desliguei a adega, porque o bagulho tá gastando energia, tô pagando essa adega, essa luz dessa adega, e não vê uma garrafa de vinho há meses. Então, repensar esse uso da bebida não é uma doutrinação para, tipo, pare de beber. E elas
falam sobre isso, mas qual é o lugar que a bebida, que o álcool e, enfim, e outras drogas usadas dessa forma recreativa e social, qual é o lugar que isso tem na nossa vida? Parte de puxar essa reflexão, o tamanho que isso ganhou também por esse momento de pandemia e essa lógica da recompensa, né? Eu mereço. Eu tive um dia difícil, eu mereço. Meu trabalho é uma merda, eu mereço. Eu me estressei, eu mereço. E essa lógica do merecimento, pra onde é que isso está nos levando? Fica aí uma indireta aí pra quem pegar. Que se a carapuça serviu. Vou ouvir. Posso dar minha última? Nossa, Pode. Queridíssima Maria Rita, que lançou a faixa nova. Desse jeito, canção linda. Eu tinha pensado nisso. Não, ela lançou um álbum novo. Desse jeito. Maria Rita lançou um álbum novo, exatamente desse jeito, lançado semana passada. 1, 2, 3, 4, 6 músicas. Gente, a capa lindíssima, toda linda, maravilhosa. E perfeita. Desse jeito é uma canção do Simas, nosso querido Luiz Antônio Simas e Fred Camacho. Uma canção contra a intolerância religiosa, celebra a nossa fé, combate racismo religioso. É lindo, tem um clipe lindo, não só ouçam, como assistam o clipe. É lindo, é amoroso, é linda, comovente. Nossa, então vamos ouvir Maria Rita. E tem uma outra que é linda também, que é a canção Parerê dela. Eu ouvi antes do lançamento, Maria Rita me fez essa beleza de me mostrar a gravação, que é uma canção para Herê, e ela canta com a Tereza Cristina. Gente, é uma delícia de canção. Por favor, ouçam, baixem. Eu tenho um álbum pra indicar, gente. É o álbum Gil Baiana ao vivo em Salvador. E aí é um encontro de Gilberto Gil e Baiana System, mistura esse repertório dos dois. E lembrei disso agora, porque outro dia eu dei de presente esse LP desse álbum, né, que se sucedeu desse show, desse encontro, dei de presente esse LP pro Rafael. E agora o Martin está apaixonado, viciado na versão que eles fizeram de Emoriô. Emoriô é um medley. Emoriô, que é a parte que ele mais gosta, que ele fica Emoriô. Gente, meu filho é muito carisma. Emoriô e Dia da Caça. Encontros Tropicais, que eu acho que foi uma ação que reuniu, que juntou vários artistas. E essa junção, Baiana System e Gilberto Gil, é maravilhosa, vale a pena. Não é nada novo, tá, gente? Já é uma coisa antiga. É de 2019, mas que eu tenho ouvido direto por causa, inclusive, do Martin, e recomendo demais. Tem em todas as plataformas e tem o vídeo, né, do show. O show no YouTube, você consegue acessar as músicas, o vídeo no palco, o Russo Passapulso, que é o vocalista do Baiana System, e o Gil cantando juntos e tal, é muito legal. Muito bem, cheia de dicas. Então vamos que vamos. Terminar esse episódio, Flavel? Vamos, né? Já tá bom, né? Eu ia mencionar. Uma excelente. É uma coisa impressionante. Parece que é ensaiado. Como é que pode ser assim, gente? Meu porque, Deus. Assim, não entrou na pauta, mas eu acho que é digno de nota a gente lembrar da posse do Alexandre de Moraes, né? O discurso forte do ministro no Tribunal Superior Eleitoral, com a presença de Jair Bolsonaro, que ouviu calado, sem aplaudir, ele e a sua claque, né? 7 ministros, a primeira-dama, não aplaudiram a fala muito enfática do Alexandre de Moraes em defesa da democracia, do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas. Da urna eletrônica. Né? Ele que mencionou que é cria, né, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, aquela onde foi lido, onde nasceu e foi lido o manifesto, e a presença dos ex-presidentes, né? José Sarney, que fez e enfatizou o papel dele na transição da ditadura militar. Ele foi o governo de transição da ditadura para as eleições diretas de 1989. Luiz Inácio Lula da Silva, hoje adversário, né, ex-presidente por 2 mandatos e principal adversário de Jair Bolsonaro, à frente das pesquisas. Dilma Rousseff, a única mulher já eleita presidente do Brasil e afastada, empichada em 2016. Digna, né? E Michel Temer. E aí eu queria destacar, embora muitos dos meus colegas, analistas e tal, não tenham enxergado dessa forma,
eu queria destacar o compromisso, o respeito de Dilma Rousseff à democracia, às instituições democráticas. É uma coisa impressionante, é uma mulher ela superou assim a animosidade, né, com Michel Temer, que foi seu vice-presidente e assumiu, e esteve na conspiração golpista, que levou ao impeachment. Não se sentou ao lado dele, houve uma negociação em relação a que isso. Que também já é demais, né? Não, porque assim, uma coisa é você estar no mesmo ambiente, agora sentar do lado também, peraí, né? Mas sentaram quase lado a lado, porque eram 4 cadeiras, uma primeira fila montada de forma solene para receber os 4 ex-presidentes que compareceram. Fernando Collor foi convidado, não foi nem justificou. Fernando Henrique Cardoso foi convidado e enviou uma carta falando dos problemas de saúde que o impediam de estar presencialmente, mas foi muito delicado, inclusive citado por Alexandre de Moraes. E Dilma ficou de frente para Jair Bolsonaro, que eu lembro que hoje é presidente da República, candidato à reeleição, mas que foi o deputado que na votação na Câmara da abertura do processo de impeachment, lá em 2016, abril de 2016, ele saudou Brilhante Ustra, que foi o torturador de Dilma Rousseff. Então, me parece que é um compromisso e um respeito inequívoco à democracia, às instituições democráticas, essa mulher ter comparecido nessa cerimônia de posse do Tribunal Superior Eleitoral. Quero aplaudir Dilma Rousseff, porque assim, de todas as violências que ela sofreu, né, políticas, físicas, essa violência de você ser lembrada da sua tortura, de você ter sua tortura menosprezada por essa gente, como tem sido, né, nos últimos anos, ela não precisava de nada disso, sabe? Ela teria todo o direito de falar, eu nunca mais quero olhar para essa gente, eu nunca mais quero estar nesses ambientes. E em nenhum momento ela tirou o time de campo. Ela sucumbiu a essas tantas violências que ela sofreu, a tantas traições que ela sofreu. Então, uma mulher que, assim, independente, fez um bom governo, fez um mau governo, foi uma boa presidente, politicamente não foi, mas é uma mulher de uma dignidade, que tem uma dignidade, que é assim, que olha, que ninguém pode falar absolutamente nada do quanto Dilma é digna, resiliente e como nunca fugiu de encarar de frente seus adversários e as suas responsabilidades. Então, deixo aqui o meu aplauso no fim desse episódio, a grande mulher que é Dilma Rousseff. E até semana que vem, com um convidado especial no nosso Ângulo de Glúten de 3 anos, episódio 150, também com uma grande pessoa que nós vamos ter o prazer de ouvir. Eu espero que vocês gostem e comentaremos nas nossas redes na semana que vem este episódio e o próximo. É isso. Boa semana, ainda é agosto, nunca se esqueçam. E até semana que vem com o nosso especial 150.